Olá! Graduado em jornalismo pela Universidade Presbiteriana Mackenzie em 2006, ele tem mais de 15 anos de experiência nas áreas de multimídia e edição, com passagens por UOL, Estadão e Rede Globo, entre outras empresas. Atualmente na agência NR7, que trabalha com tecnologia, inovação e empreendedorismo, é especialista em produção de conteúdo digital, edição de notícias, reportagens, podcasts e outros projetos em comunicação digital. Tem habilidades como editor, produtor de conteúdo, curadoria editorial, assessoria de comunicação, relações públicas e marketing de conteúdo. O programa Memória do curso de jornalismo recebe hoje o jornalista Saulo Novaes. Saulo, obrigado por você ter vindo. Imagina, eu que agradeço o convite. Tá certo essa coisa toda que você fez aí? Bastante coisa. Muita coisa, rodei bastante. Tive experiências em múltiplos setores e é uma coisa que eu gosto de fazer, aprender um pouquinho de tudo. Ô Saulo, por que você fez jornalismo? Eu sempre gostei de escrever. Quando estava na escola, gostava de fazer redações, ler bastante coisa, ler livros. E eu tive bons professores que me incentivaram. Na escola a gente tinha um projeto que era o Livro Jovem, que os alunos escreviam redações, contos, histórias. E no final do ano eles selecionavam as melhores e publicavam. Isso tinha todo ano e eu acabava entrando todo ano. E como eu sempre gostei dessa área de ler, de me informar, principalmente por causa de esporte também, eu acabei decidindo por jornalismo, que era uma maneira de eu ficar próximo da informação, de contar essas histórias, de sempre querer escarafunchar um pouco mais como funcionam as coisas, né, e contar essas histórias. E como é que você chegou ao Mackenzie? O Mackenzie, ele surgiu na época que eu estava procurando cursos de jornalismo, eu vi que tinha, eu não sabia que o curso era novo na época, e eu acabei me decidindo pelo Mackenzie, uma pela proximidade de ser aqui, né, dentro de São Paulo, minhas irmãs já moravam aqui na capital, né, eu vim do interior para fazer o vestibular, então a proximidade foi um fator. E não pesou tanto, mas acabou pesando também porque eu sou protestante, presbiteriano também, mas do ramo independente, né, que é um pouco dissidente até da presbiteriana do Brasil, que é a área do Mackenzie, né, que controla a Universidade Presbiteriana Mackenzie. E também, né, juntou o fator da qualidade do curso, de você ter uma universidade no meio de com tantas faculdades junto. O nome já era um nome de peso, então isso me atraiu para ter um bom nome também no currículo quando eu me formasse. Isso foi determinante. O Saulo, 17 anos de formado, o que mudou no jornalismo de lá para cá? Nossa, mudou muita coisa, está muito mais ágil, está muito mais pulverizado. Antes a gente era mais focado nos grandes veículos, né? Quando a gente mirava o jornalismo, era nos veículos tradicionais, principalmente jornalismo impresso, em TV. E agora você tem uma infinidade de portais, blogs e outras vertentes digitais, jornalismo independente, e tem muita gente boa fazendo. E o acesso à comunicação, à internet, revolucionou esse papel de você ter informação rápida e também de qualidade a todo momento na palma da sua mão. Então, essa mudança foi muito rápida e a gente está tentando se adaptar ainda. Lendo o seu currículo ali na apresentação, eu tenho certeza que você não tinha ideia de que você ia partir para esta área lá atrás. Jamais. A minha ideia era, acho que como 90% dos meninos que focam em jornalismo, era para trabalhar com esporte. Eu cheguei a trabalhar bastante tempo até nessa área, quase 10 anos, e né, fazendo alguns trabalhos aqui e ali. E só que o jornalismo esportivo, depois eu descobri fazendo, que era um pouco opressor, porque a sua folga é de segunda-feira. Então, eu trabalhei com futebol um tempo. Eu comecei com rádio AM, cobrindo a Portuguesa de Esportes. Então, era uma audiência de 2.500 né, pessoas no máximo. Mas era muito divertido porque eu aprendi muito, né? Entrando em campo, entrevistando jogadores. Aí tinha os outros jornalistas mais antigos que sempre ajudavam, davam um toque, vai por aqui, vai por ali, fala isso, fala aquilo. Só que era assim, cobria a Série B, né, que a Portuguesa estava na Série B, era terça-feira, quinta e sábado. E a gente também cobria a Série A, então era quarta, sábado e domingo. Então a folga era de segunda-feira. Cobri automobilismo bastante tempo. Então também as corridas treino sexta-feira, classificação no sábado, corrida no domingo.
acabava não tendo final de semana. E quando você quer construir algumas outras coisas, assim, isso acaba oprimindo um pouco e até a remuneração não é tão boa pelo tanto de trabalho que você tem, pela qualidade que você tem que buscar desenvolver para entregar um serviço bom. E aí eu acabei me voltando depois para assessoria de comunicação, tive algumas experiências que me levaram a esse caminho e eu acabei vendo que eu gostava daquilo também, que eu conseguia fazer bem, eu tinha boas respostas, um bom feedback e eu fui migrando um pouco para essa área. Isso que você falou do esporte não mudou muito, claro, diminuiu, não é como era antigamente, mas ainda muitos alunos entram com essa história do jornalismo esportivo e depois, no decorrer do curso, você vai verificando que você tem outras coisas, que o esporte é muito mais do que apenas uma cobertura do futebol, né? História, filosofia, cultura, política. Pensando nisso tudo, como é que foram seus anos na faculdade? O que você acha que deu para aproveitar aqui dentro? A questão de ser mais multidisciplinar, eu gostava sempre de estar envolvido com o que chegava até mim de outras fontes, não apenas, né, do jornalismo. A gente entende que a gente tem muitas áreas que a gente pode explorar dentro do conteúdo, né, multidisciplinar, que é oferecido com assessoria de comunicação. A gente teve aula de cinema, semiótica, história da arte. Então, essas coisas eu sempre gostei de aproveitar. E a proximidade de ter outros cursos também, de você fazer amizade com outras pessoas, né? Você tem outras visões também que você acaba aproveitando. Então, um grande amigo meu, ele entrou junto comigo para fazer arquitetura. Eu acabei ficando amigo dos amigos dele. Quando tinha alguma oportunidade, eu invadia uma aula para assistir, né, de história da arquitetura, por exemplo. É sempre uma informação que você acaba usando em algum momento da vida. Nunca é um desperdício. Eu sempre gostei de absorver isso para poder escrever ou para... Hoje, como eu estou atuando como assessor de comunicação, relações públicas, né, e executivo nessa área, chegar um cliente novo que é de um campo que eu não conheço, às vezes algum conhecimento passado me permite conversar um pouco melhor, ter uma relação, não chegar tão cru. Então é isso que eu consegui trazer da universidade para depois de formado. Alguns anos depois da sua formação, caiu a obrigatoriedade do diploma para o exercício legal da profissão. Você acha importante ainda a universidade na formação de um jornalista ou de alguém da comunicação? Sem dúvida. O jornalismo hoje ele exige uma qualidade, uma curadoria, uma apuração muito boa. Você não consegue fazer isso sem ter a técnica. Claro, você pode até aprender na prática, mas o caminho vai ser muito mais difícil, muito mais longo, muito mais árduo do que você já partir com uma base, né? Você ter o conhecimento, a técnica, você refinar, fazer exercícios, você absorver de fontes de professores ou de outras fontes que você tenha esse treinamento na faculdade antes, você já sai muito mais pronto para você conseguir entregar um produto de qualidade. E o jornalismo hoje é fundamental, com tanta fonte, tanta rapidez, às vezes você não consegue até checar a informação e acaba publicando, mas com o treinamento você consegue ter um olhar um pouco mais treinado para identificar isso e correr atrás dessa informação. Isso eu acho fundamental, você ter esse background acadêmico para você descobrir como fazer isso do modo certo. Você chamaria o que você faz hoje de comunicação organizacional, por exemplo, ou corporativa? É mais corporativa. Eu pego as histórias das empresas, os produtos, os serviços e eu tento transformar aquilo em informação, identificar o que é interessante para o leitor, né, para um público específico e contar essa história, contar essa novidade, colocar no mercado um produto, um investimento da empresa, o crescimento, marca empregadora, isso tudo, essa imagem executiva transformada em comunicação e informação, porque tem muita gente que consome isso também. Então, identificar o que é interessante para levar para esse público é um principal serviço que eu faço hoje. Nessa área de comunicação organizacional, comunicação corporativa, mesmo no chamado jornalismo tradicional, acho que há uma preocupação com a inteligência artificial e o chat GPT. Como é que vocês têm lidado com isso? Há uma discussão no mercado ou não há uma preocupação tão grande de quem faz comunicação?
É uma preocupação. Hoje, coincidentemente, eu atendo empresas que usam inteligência artificial para levar serviços. Então, seja para atendimento ao cliente, seja para desenvolver códigos, e usando esses recursos de inteligência artificial para promover serviços e melhorias. E a gente olha para isso, os outros usos. Então, você tem inteligência artificial para escrever texto, para fazer uma série de posts em redes sociais. Você pode programar e a ferramenta te dá já tudo pronto. Sugestão de imagem, texto, emoji. E você tem imagens são geradas por inteligência artificial. Então, há uma discussão do quanto que isso é perigoso para você não conseguir identificar que aquilo é uma fake news, por exemplo, gerada por inteligência artificial. Ou uma informação errada, porque a ferramenta ela vai te entregar alguma coisa, mas não necessariamente aquela informação é verídica. Então você pede uma brincadeira, você pede para escrever como foi a carreira do Ayrton Senna, digamos. Ele vai te dar uma série de informações e nem tudo aquilo que ele vai gerar é real. Ele pode inventar alguma coisa. Então o jornalista ele vai ter que ter um olhar muito mais treinado para identificar dentro dessa inteligência artificial quais são as fontes corretas e identificar que aquilo foi escrito não por um humano. É engraçado que quando eu faço vários testes com isso, né, textos para redação, alguns artigos, algumas coisas, e a ferramenta sempre, principalmente para texto, ela traz uma coisa que não é muito orgânica, é muito mais quadradinho, é muito mais certinho. Então falta uma pitada, às vezes, mais humana, um sarcasmo, uma ironia, uma referência de alguma coisa, que instiga, quando você está lendo, instiga o leitor. Para a média, isso acaba passando. E essa é a discussão. Quantos empregos a gente imagina que serão tirados? Porque é muito mais fácil você programar a ferramenta para te dar, fazer um programa de aula, fazer um trabalho de conclusão de curso. Você consegue fazer tudo isso através de inteligência artificial. Mas para identificar, eu ainda preciso ter um humano mais treinado e um especialista em você programar isso para você extrair o melhor dessa ferramenta. Então, quem não conseguir se especializar e não conseguir se identificar, vai acabar identificar os perigos dessa inteligência artificial, vai acabar perdendo o emprego. Mas você vê, pelo que você está falando, você vê isso de forma positiva, de alguma maneira. O que está acontecendo, quer dizer, essa evolução toda, quer dizer, ela vem para ajudar a comunicação. Ela facilita quando você consegue usar os recursos da ferramenta para otimizar o seu trabalho. Então você às vezes precisa escrever uma receita de bolo ou alguma coisa para preencher um espaço, você consegue fazer com muito mais tempo. Aquilo te dá uma base para você trabalhar em cima, você não tem o trabalho criado do zero. Você pode pensar em como você quer o resultado e você diz para a ferramenta que você quer chegar nesse resultado. Então, para chegar nesse resultado, você tem que começar assim, um texto de 4 parágrafos, começa com uma pergunta, vai ter alguma coisa no meio, você programa isso e ele já te dá. Você pensa na estrutura e a ferramenta te dá a base. E a partir daquilo você pode trabalhar em cima. Isso é muito benéfico. O assustador é que a gente, com deepfake, por exemplo, colocar a inteligência artificial, o rosto de pessoas em vídeos, mimetizar a voz, então você não consegue identificar tão facilmente mais o que é real e o que não é. E isso é perigoso. Sola, vou dizer uma coisa para você. Na época que você estudava não tinha nem Facebook. Ou já tinha? Mal tinha celular. Não tinha Facebook, não tinha Instagram, não tinha WhatsApp. Não tinha nada. Né? Tinha Orkut. Tinha Orkut. De alguma forma, não dá para acompanhar o mercado, evidentemente, a universidade, ainda mais nos dias de hoje na comunicação, acho que é muito rápido. De alguma forma, você acha que a faculdade te preparou, pelo menos, para esses enfrentamentos de forma positiva? Quer dizer, são enfrentamentos que, não, dependendo da maneira que você conseguir lidar, você vai conseguir trabalhar bem com eles. Você acha que a universidade tem esse papel de preparar o aluno para isso? Tem. Ela precisa se preocupar com isso também, em passar essa formação, em passar referências de bom jornalismo, de boas fontes. O jornalismo tradicional ele ainda é muito forte pela confiabilidade que ele traz. Então você espera que jornalistas profissionais tenham esse esmero, esse cuidado
na hora de transmitir a informação, de checar as fontes, checar os fatos, e principalmente se responsabilizar por isso. E o papel da faculdade é levar isso para quem está se formando, é levar essa preocupação com esse cuidado, porque a informação ela é muito poderosa, a palavra ainda é muito poderosa. Então a gente vê vários casos de fake news que resultam até em morte por um boato, alguma coisa, mas que alguém publicou, então alguém leu. Se você não tiver esse cuidado de você formar pessoas que tenham esse olhar, esse papel social do jornalismo, a faculdade é fundamental para isso, para você formar não só bons jornalistas, mas como boas pessoas na sociedade como um todo. Você passou por várias áreas, você passou pelo mercado tradicional, enfim. Você acha que se faz um bom trabalho de comunicação, não só de jornalismo no Brasil? Faz. A gente está muito combalido nos últimos tempos, porque o jornalismo vem apanhando sistematicamente, também por culpa do jornalismo, por querer não só acompanhar as tendências, mas a gente estava falando um pouco antes da pulverização de mídias e de anúncios. Então, cada vez mais você precisa ter uma fonte sustentável de notícias, e isso acaba atropelando a qualidade do jornalismo. E as pessoas, todo mundo está tendo acesso à informação e está percebendo que algumas fontes caem a qualidade e atacam o jornalismo. Então, o jornalismo precisa realmente se reinventar e se acompanhar. Ele não é mais um mediador, né? Não, não é. Ele está sendo um produto final agora. Ele não tem mais esse papel de mediador. Ele é a fonte de informação. Então, quando isso cai, o jornalismo ele é combatido mesmo e agora está tendo um discurso de domínio de narrativa. O jornalismo perdeu um pouco o domínio dessa narrativa. Então, não é mais, as pessoas não estão confiando tanto naquela fonte, preferem acreditar em outras. O jornalismo precisa trazer de volta o protagonismo para si, não como única fonte de informação, mas como uma fonte confiável de informação. Esse é um problema que eu identifico hoje. Algum arrependimento de ter feito jornalismo? Não, tem muita coisa assim que eu gosto de explorar e o jornalismo me permitiu fazer isso, então não tenho nenhum arrependimento. Eu consigo, dentro do que eu gosto, transitar por várias áreas e buscar esse conhecimento, essa informação, contar essas histórias, e eu acho que eu não conseguiria fazer isso de uma maneira tão legal como eu gosto de fazer se não fosse pelo jornalismo. Talvez a veia de comunicação estivesse dentro de mim em outras áreas, mas não completa como eu consigo fazer hoje. Então eu sou muito grato pela trajetória que o jornalismo me trouxe até esse momento. Saulo, obrigado. Sucesso na tua carreira. Obrigado por você ter vindo aqui. Eu sei que o tempo de vocês, dos ex-alunos, é curto tempo, né? Todo mundo está trabalhando, ainda bem. Mas obrigado para passar essas informações para a gente, para construir um pouquinho a memória desse curso aqui. Imagina, é sempre um prazer voltar a essa casa aqui. É uma satisfação muito grande estar aqui de volta. E obrigado por lembrar da gente. Eu lembro sempre. E meu muito obrigado também a você que nos acompanhou até aqui. Até o próximo programa.